Olá, olá! Acho que conseguimos conexão aqui. Espero que sim. É a última vez que eu vou tentar hoje, gente. Eu já tô aqui pela sexta vez tentando conectar a live aqui. Estamos num campo de resistência hoje. E eu quero trazer um tema que é muito importante, que é para falar sobre se cobrar menos. Só que, de alguma maneira, hoje tá tendo uma resistência que eu não tô conseguindo acessar. Não tava entrando. Vamos ver se agora vai fluir, se vai dar certo. Mas eu coloquei na caixinha dos meus stories hoje, na enquete dos meus stories, alguns temas pertinentes. E o que ganhou hoje é como se cobrar menos. Então eu quero trazer esse tema hoje aqui, eu quero falar sobre isso aqui, porque a gente vive um momento, eu acho que não um momento, isso já é histórico, né? As mulheres se cobram muito. As mulheres têm uma necessidade de alta performance, né? Então, hoje o objetivo dessa live é justamente falar sobre como se cobrar menos. Eu vou fixar esse tema aqui e depois essa live ela fica salva, tanto no feed quanto no YouTube. Porque informação boa é informação que a gente pode compartilhar, que a gente pode acessar várias vezes, né? Deixa eu colocar aqui. Sejam bem-vindas, quem está acessando a live. Oi, Kati, como é que você está? Quanto tempo, mulher? Que saudade! Coisa boa! Estamos começando por aqui. Para você que está assistindo essa live pela primeira vez, não sabe quem sou eu, para você que está vendo no gravado no YouTube, meu nome é Brenda Heineck, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora e pós-graduanda em neurociência. E o meu objetivo é trazer para você leveza, clareza e que você consiga viver prosperidade em todas as áreas da tua vida. Hoje o objetivo é a gente falar sobre como se cobrar menos. Esse tema ele foi escolhido hoje dentro da enquete dos meus stories e as mulheres querem descobrir, né, como se cobrar menos. E por que a gente começou esse assunto, na verdade, né? Meu marido, querido, me comprou esse chocolate aqui, ó, já tá até quase acabando, inclusive. E o que acontece? Se fosse a Brenda do Velho Testamento, ficaria extremamente irritada por ter ganhado um chocolate. Vê se pode isso, né? Mas eu era bem chata, gente. Eu era bem da chata, porque eu ia falar pra ele assim: você não me ajuda a manter a minha dieta. Você me sabota. Ai, por que você não me leva pra jantar? Por que você não me leva num restaurante legal ao invés de comprar um chocolate pra mim? Porque se é pra gastar as minhas calorias, me leva num outro lugar, então, ao invés de me dar um chocolate. Eu era essa pessoa. Eu era esse pé no saco de pessoa. Suportável, né, gente? Só que o que acontece? Quantas mulheres são exatamente assim? Quantas mulheres estão vivendo exatamente isso? De ser uma chata na sua vida, no seu relacionamento. E aí, o que isso conecta com o quê? Cobrança excessiva. Porque a mulher que cobra do outro, cobra ainda mais de si mesma. E não consegue viver leveza, não consegue viver prosperidade, não consegue. Não consegue parar. É uma mulher que cobra a si e cobra os outros também. Se torna um porre. E eu era essa pessoa. Então eu quis trazer isso hoje para a live para a gente poder adentrar mais nesse tema sobre como se cobrar menos, né? E o que esse chocolate tem a ver com tudo isso. Então, chocolate, ele foi o fato gerador. Então, talvez você hoje seja aquela mulher que está sempre tentando melhorar, você seja aquela mulher que está sempre buscando mais. Nada para você é suficiente. Você até emagrece, mas ainda falta. Você trabalha muito, mas ainda conquistou pouco. Você ganha dinheiro, mas já está pensando na próxima meta. Teu marido faz algo para você, mas não é suficiente. Você recebe um elogio, mas você diz: ah, imagina, coisa pouca, coisa boba, ah, imagina. Você até conquista coisas, mas nunca, absolutamente nunca é suficiente para você. Nunca tem uma sensação de, ok, agora eu encontrei uma plenitude, agora eu já posso pausar um pouco ou desacelerar um pouco.
Parar nunca vai parar, né? Porque a vida ela é contínua, a vida é fluida. Mas sabe o que é aquela sensação de nunca tá bom? Nunca cheguei no patamar de suficiência? Você se sente assim? Essa mulher que faz o tempo todo, que corre atrás o tempo todo, que quer mais o tempo todo, porém nunca é suficiente para você? Sempre falta algo? Uma próxima meta a conquistar, um checkpoint a ser conquistado? Eu acredito fortemente que você é essa mulher. Porque nós somos assim. A grande maioria das mulheres nós fomos criadas e desenvolvidas para ser assim. E aí é uma busca incessante de mais, 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 mais. E eu não estou falando aqui em não ser ambiciosa. Porque ter ambição é se manter em movimento. O problema é quando a tua ambição te cega. E aí você não consegue desfrutar o aqui e o agora. Quando a tua ambição ela só te coloca sempre em uma ansiedade, de um olhar para o futuro que ainda não chegou e transforma o hoje numa sensação de insuficiência. Numa sensação de isso aqui que eu tenho é pouco. Não serve. Faz sentido? E o que acontece, gente? A mulher que se cobra demais e a mulher que cobra demais do outro, quando ela se coloca nesse lugar de cobrar demais o outro e a si mesma, na verdade, essa mulher ela só tá querendo o quê? Controlar. Porque no controle é onde ela consegue os melhores resultados. Ou ela acha que consegue, né? Porque controlar acaba se tornando algo muito pesado. Quando eu tento controlar tudo e todos e todas as situações ao meu redor, me acalma. Por quê? Porque eu tenho previsibilidade do que está acontecendo. Eu tenho previsibilidade, eu tenho controle do que o outro vai fazer e as ações dele, para mim, já são previsíveis, então isso me mantém num lugar de tranquilidade. Entre aspas. Por quê? Porque quanto mais eu controlo, mais eu quero controlar. E se eu fico nesse movimento de tentar controlar tudo e a todos, começa a sobrecarregar. Por quê? Porque dá trabalho. Porque dá um baita trabalho. Ter que manter vários pratinhos girando só para manter o controle de tudo do jeito que eu acho que me convém, do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu acho que tem que ser. Entende? Então perceba, a gente começou aqui falando sobre um chocolatinho, né, que eu ganhei de presente e que em uma época passada para mim ia ser insuficiente e eu ainda reclamaria pro meu marido. Não quero chocolate, eu quero que você me leve para jantar. Por que você me trouxe isso aqui? E aí o quanto esse movimento de falar para ele, você não é suficiente, isso que você fez não foi suficiente, é uma mensagem subliminar de dizer o quê? Você não fez aquilo que eu queria, exatamente como eu queria, no meu ideal, no meu tempo, no meu momento. Igual a cobrança. Igual a eu cobro você que você faça do jeito que eu quero que você faça. Assim como eu me cobro para ser perfeita. Assim como eu me cobro para que tudo ocorra da forma como eu acho que tem que ser. E aí a cobrança é tanta, que você anda com um chicote imaginário, batendo nas suas costas a todo momento. Tá fazendo sentido até aqui? Se tá fazendo sentido, já pega essa live, já envia para pelo menos 5 amigas. Vamos compartilhar esse conteúdo aqui que eu mal comecei essa live. Tá? A gente tem muito para falar ainda hoje. Então, a cobrança, ela vem como uma forma de obter controle. E o controle para uma mulher controladora, para uma mulher que se cobra demais,
Na verdade, é uma camada de proteção. Porque provavelmente essa mulher foi uma menina que vivenciou experiências na sua infância no qual não ter controle era perigoso. Muitas vezes uma briga dos pais, muitas vezes uma sensação de eu estou abandonada, eu estou rejeitada, eu estou desamparada. E a criança, como ela não tem recurso interno suficiente para compreender o que está acontecendo ao seu redor, a psique ela vai encontrando meios de se proteger. Só que essa criança ela vai se tornar uma mulher um dia com essa programação. E aí por isso que você quer controlar a todo momento. E por isso que você se cobra também. Porque ao mesmo tempo que você controla para que as coisas saiam da forma que você acha que tem que ser, para que você internamente possa ficar tranquila porque você tem previsibilidade, ao mesmo tempo você se perde nessa necessidade de fazer demais, nessa necessidade de cobrar demais. E aí o que acontece? Você começa a associar que se você não se cobrar, você está relaxando. E se você relaxa, você não está entregando o suficiente. E se você não está entregando o suficiente, você não é perfeito. Você acha que se você pausar, descansar, talvez você engorde. Você acha que se você não se cobrar, a sua empresa não vai crescer. Você acha que se você não cobrar o teu marido, ele não vai mudar. Você acha que se você não ficar em cima das coisas, nada vai acontecer. Porque talvez um dia você precisou ser responsável demais. Porque talvez um dia você percebeu que, opa, os adultos que estão aqui ao redor de mim, eles não têm essa capacidade de me proteger como eu acho que eles deveriam. E aí, a menina cresce com essa autorresponsabilidade em excesso. A menina cresce se tornando uma mulher rígida, controladora, que se cobra mesmo. Se cobra e cobra muito. E a cobrança, né, o que eu falei no início da live, a cobrança em relação ao outro é 1000 vezes pior para si mesma. Eu enchia o saco do Cal. Eu cobrava o Cal. Só que a minha cobrança interna era 1000 vezes pior. A minha cobrança interna era 1000 vezes pior. De ser perfeita, de atingir metas, de entregar, de conquistar o corpo perfeito. Meu Deus, tem uma gordurinha aqui, socorro Deus. E aí a mulher que se cobra muito, ela não tem um minuto de paz. A cabeça não consegue descansar. Porque essa mulher ela está todo momento pensando no que precisa resolver. Qual que é o próximo passo de resolução que ela tem que dar? E aqui, por enquanto, eu estou trazendo para você quem você é. Porque se você está nessa live, você quer aprender a se cobrar menos, é óbvio, né? Mas primeiro eu preciso fazer com que você entenda aonde, em quais momentos você está se cobrando. Porque às vezes você acha que se cobrar demais é só querer resultados. Ai, eu me cobro demais porque eu acho que eu preciso fazer mais dinheiro, eu queria uma meta diferente. Mas existem tantas outras camadas de cobrança que estão aí agindo bem silenciosamente na tua vida que talvez você não perceba. Então me conta aqui se até aqui o que eu tô falando tá fazendo sentido. Ou se nada está fazendo sentido. Quem tá aqui comigo? Deixa eu ver. Ale. Oi, Nícia! Que bom que você tá aqui. Bem-vinda. Rose. Rose, conseguimos acessar essa live com a glória do Senhor. Eu tentei entrar nessa live hoje, gente, 6 vezes. Sem mentira nenhuma. Eu fiquei meia hora tentando entrar e a live caía. Tentando entrar e a live caía. Dai, seja bem-vinda. Me digam aqui, mulheres, está fazendo sentido? E aí, o que acontece? A mulher que se cobra muito, né, que se cobra demais, é uma mulher que automaticamente é controladora. Isso aqui vocês já entenderam. Controle em excesso. Controle é igual a defesa, a se proteger. Porque se eu controlo, eu sei quais são os próximos passos, eu sei o que vai acontecer. Então isso me dá um pouco de segurança.
Só que a mulher que está a todo momento querendo controlar e se cobrar e sempre pensando no próximo passo, né, do que ela tem que fazer, do que ela tem que entregar, é uma mulher que automaticamente ela não consegue desfrutar da vida. Não consegue desfrutar da vida. Por quê? Porque ela pode conquistar, ela pode ter resultados, ela pode ser bem da fodástica. Mas a cada momento que ela conquista um patamar, ela já está pensando no próximo. Quando ela conquista um objetivo, ela já está pensando no próximo objetivo. E aí, é aquilo que eu falei. Não dá para descansar. Não dá. Pode ser que você receba muito dinheiro. Você já começa a pensar o que ainda falta para pagar. Pode ser que você receba uma oportunidade. Você já está pensando, mas essa aqui não é suficiente. Eu preciso de uma nova. Eu preciso de uma diferente. Você pode ser elogiada. Mas você já está pensando no que eu poderia melhorar. O teu marido pode ser maravilhoso, mas você não consegue enxergar porque você está olhando para o que está faltando. Porque era exatamente isso que acontecia comigo. Era exatamente isso que acontecia comigo. E aí, como você pode começar a se cobrar menos, minha abençoada? Como que você pode começar a fazer um movimento de fato, se permitir se cobrar menos? Aprendendo a receber da vida. Aprendendo a olhar para uma ótica da vida, entendendo que tudo já é suficiente. Entendendo que a vida ela acontece no aqui e no agora. Porque o se cobrar demais e controle é uma necessidade de estar sempre prevendo o amanhã. O amanhã, o depois de amanhã, os resultados. E eu tenho uma aluna até agora, ela tá gravidinha. E ela me mandou uma mensagem assim, Brenda, me ajuda, eu tô muito ansiosa. Eu mal descobri a gestação. E eu já tô pensando em trocar de casa. E eu já tô passando mal porque se a gente não achar a casa que a gente quer, com 3 quartos. E, meu Deus, e aí, assim, a cabeça dela, só catástrofe. E assim, ai, não vai dar nada certo, mas ao mesmo tempo eu sei que a gente pode ficar aqui, e tá tudo bem se a gente ficar em casa, ficar por aqui, mas eu tô ansiosíssima. E aí, essa ansiedade dela já era uma autocobrança muito grande de eu tenho que dar conta de antes dessa criança nascer, vender essa casa, comprar a próxima casa, mobiliar a próxima casa e ficar tudo bem pro bebê chegar. Olha o tamanho do nível de cobrança dessa mulher que acabou de descobrir que tá grávida. E aí eu perguntei para ela, fulana, desde que você descobriu a sua gestação, qual foi o momento que você parou para desfrutar e agradecer e celebrar essa gestação? Porque quando a gente começou o processo terapêutico, eu lembro quando ela falava, eu tô pensando em ter mais um filho, a gente tá pensando nisso, mas eu preciso me preparar emocionalmente e tal. E aí a gente começou a fazer os movimentos, ela começou a se liberar de alguns outros pesos, veio agora essa preocupação em relação à casa. E aí o quanto também existe um movimento que a gente tem que cuidar muito de sustentar aquilo que a gente fala que a gente quer e a pessoa que a gente está se tornando. Que é exatamente isso também que a gente continua trabalhando dentro do processo terapêutico com ela. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque temos um movimento de crescimento, temos um movimento de transformação de quem somos, certo? No caso dessa aluna, ela já aprendeu muita coisa, ela já modificou muita coisa. Mas existe ainda uma partezinha dela que está buscando ainda esse controle, que está buscando essa autocobrança, né, de deixar tudo perfeito. E aí o que a gente precisa aprender a fazer? A confiar. A confiar no fluxo da vida, a confiar em Deus. Se você quer aprender a se cobrar menos, o primeiro ponto é olhar para o aqui, e para o agora e dizer isso aqui já é suficiente. A vida que eu tenho aqui e agora é suficiente. E acreditar que os próximos passos, né, os próximos dias, o que vai vindo,
vai ser muito melhor, porque Deus sempre faz infinitamente muito mais e muito melhor do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, se você sente que existe uma necessidade de a todo momento estar performando, de a todo momento estar entregando, e existe uma necessidade de estar se cobrando, você tem que voltar lá atrás e se questionar. Aonde que eu comecei? Qual foi o primeiro momento que eu precisei começar a organizar as coisas? Qual foi o primeiro momento que eu precisei performar, entregar, fazer, ser para os outros? Para os outros, não para você. Porque a necessidade de cobrança em excesso é uma necessidade de performar para alguém. É uma necessidade de estar entregando resultado para alguém. E muitas vezes essa pessoa não existe. Só na sua cabeça. Ah, porque o que as pessoas vão falar? Ah, por que as pessoas vão achar? Ah, mas se eu desistir? Ah, mas se eu fracassar? O que vão achar de mim? E o que Deus acha de você? Quando você resolve escutar o que Ele está te pedindo para fazer? O que Deus acha de você quando você para de ficar maltratando a filha dele? Porque você acha mesmo que é bonito ficar se chicoteando, dizendo, ai, não sou boa, não é suficiente, isso aqui não tá legal. E essa ideia de cobrança em excesso, aí você se coloca nesse lugar, né? De se cobrar. E você olha pra sua vida, nada é suficiente, nada nunca é bom. E o quanto isso é injusto, gente. Porque muitas vezes você tá vivendo exatamente aquilo que você orou para Deus, você tá vivendo as suas respostas de oração, e aí você começa a dizer, isso aqui não é suficiente. Isso aqui é uma merda, isso aqui é uma bosta, não quero, não serve. E aí Deus te olha e diz, cara, mas você tá orando isso aqui mês passado, ou sei lá, 2 meses atrás, 1 ano atrás, e agora você ganhou, eu te dei, e você tá dizendo que não é suficiente. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Tá fazendo sentido isso aqui? Fala pra mim que tá fazendo sentido. Porque é o que eu quero que você entenda da associação desse chocolatinho aqui. E aí, o quanto isso reflete dentro do teu casamento, enquanto isso reflete dentro do teu relacionamento. E eu falei isso até no final de semana na virada, no evento para as mulheres. Que muitas vezes a gente não vive o relacionamento que nós gostaríamos de viver com leveza, com carinho, com profundidade, com companheirismo, porque nós não sabemos viver leveza. A mulher que se cobra demais, ela precisa estar a todo momento numa rigidez e num controle absurdo, que ela não sabe receber um presente. Ela não sabe receber um presente. Ela já olha pro presente e diz, não é bom. Porque eu vi nos stories que um presente bom é um marido que traz um buquê de rosas e me chama pra ir jantar num restaurante bem badalado, bem caro. Então isso aqui não é bom. Isso aqui não é suficiente. Entende? Muito sentido. Estava precisando ouvir isso porque ultimamente estou me cobrando demais. Olha só, Dai. Que bom que você está aqui, então. Percebe, gente? E aí, assim, eu mesma olhava pro meu marido e falava, nossa, não era isso que eu queria. Por que você trouxe isso aqui? Você está estragando a minha dieta. Se ele me levasse num restaurante, ele ia estragar a minha dieta da mesma forma. Só que foi o ideal que eu criei, dentro do meu controle, dentro daquilo que eu queria que fosse. E aí tem uma parte bem importante que eu quero trazer aqui agora, que é o bendito do ego, ou maldito do ego. Por quê? Porque se ele me levasse num restaurante, eu poderia postar uma story, eu poderia mostrar para as pessoas, olha só, meu marido me ama. Mostrar para quem? De novo, né? Entregar performance para quem? Entregar performance para quem? E aí você aprende a se cobrar demais porque você precisa mostrar para o mundo que você tem valor. Entende?
E aí, se você precisa mostrar para o mundo que você tem valor a partir daquilo que você faz, daquilo que você entrega, da sua performance, você mesma não reconhece o teu próprio valor. E principalmente, você não reconhece o teu próprio valor em Deus. Então, a sua fé, minha querida, ela está bem da balançada. A sua fé, a sua conexão com Deus está muito ruim. Você vai ter que olhar um pouquinho mais para isso. Entende? E um dos pilares que eu trago sempre dentro da minha metodologia de terapêutica aqui com as minhas alunas é esse olhar. Porque se você tem uma conexão com Deus, essa conexão ela te traz essa paz. Entende? Você não precisa provar valor na força do braço. Só que muitas vezes você está nessa necessidade de provar valor na força do seu braço, porque você aprendeu assim desde lá da infância, que precisava se sobrecarregar, que precisava cuidar de todo mundo. Você em algum momento se sentiu sozinha, desamparada, então você começou a adotar esse controle pelas coisas, essa organização em excesso. Se não for você, ninguém faz. Se não for você estar à frente de tudo, ninguém faz como você. E aí isso é um estado emocional que você vai precisar modificar internamente. E ainda um pouquinho mais fundo, sistemicamente falando agora, por que você aprendeu isso? Como que a sua mãe agia? Lembrei, a minha mãe se cobrava demais também. A minha mãe cuidava de tudo, de todos. A minha mãe ela não conseguia descansar, minha mãe não parava. Ah, entendi. E a sua avó? Minha avó 1000 vezes pior. Ah, e a Bisa? A Bisa eu não conheci, mas eu sei que era uma mulher muito forte também. Ah, então, as mulheres da sua família eram fortes, se cobravam demais, precisavam performar, porque tinham que entregar algo para alguém, muito que provável para os maridos ou para a própria família. Inconscientemente você já traz isso no seu DNA emocional. Aí aquilo que você experienciou como criança vem no registro aqui, ó, da tua mente. E aí a tua fé tá abalada, né, minha amiga? Ó, puro suco do caos. Ô, Jesus! Tá entendendo? Tá entendendo os desdobramentos aqui para você começar a parar de se cobrar, ou melhor, aprender a se cobrar menos. Então, minha querida, primeiro ponto, seja mais grata. Olhe para o aqui, para o agora e aprenda que o que tem aqui é mais que suficiente. E principalmente é presentão de Deus para você. Aprenda a olhar para as coisas com um olhar de gratidão. E entender que você mesma já é suficiente. Entenda que eu deveria estar ganhando mais, eu deveria ter mais clientes, eu deveria estar mais avançada, eu deveria ter mais dinheiro, eu deveria estar em outro lugar. Esse eu deveria, ele pode até ser uma ambição, mas que eu deveria estar, não é eu deveria, eu posso estar porque eu posso mais. Mas se eu não for, o que eu tenho aqui, o que eu tenho agora, é mais que suficiente. Faz sentido? Faz sentido. Então, minhas queridas, é aprender a ser rica, sabe? Viver riqueza. E para além do dinheiro. É aprender a desfrutar a riqueza para além do dinheiro. E esse é o movimento que a gente tem que fazer internamente. De se olhar, de se transformar, de sustentar uma nova postura de uma mulher que de fato quer se cobrar menos. De uma mulher que se basta por quem ela é. Essa é a mulher mais rica que eu conheço. A mulher que se basta por quem ela é.
Então, o movimento do se cobrar menos é o aprender a receber da vida. É o aprender a receber amor, é aprender a fluir dinheiro, é aprender a viver o que existe de prosperidade para você. E isso exige uma estrutura interna. Uma estrutura interna que reflete na tua estrutura externa. E essa estrutura, ela é movida pelo corpo, pela mente, pela alma e pelo espírito. São os pilares. Os pilares principais que eu já falei aqui, ó. Fui pontuando pilar por pilar no decorrer dessa live. Só que, o que acontece? Uma live aqui, a gente fica aqui meia hora, 40 minutos falando, você já consegue ter uma baita de uma expansão, certo? Mas eu quero aproveitar para te fazer um convite. Porque no dia 13 de agosto agora, eu vou fazer uma imersão online. E nessa imersão a gente vai falar sobre sustentar a riqueza. Que tem tudo a ver com tudo isso que eu falei, sobre se cobrar menos, sobre aprender a trabalhar essa estrutura interna que reflete a externa. Sobre aprender a se tornar a mulher que se deseja ser. Porque com certeza a mulher que você é até hoje já conquistou muitas coisas, faz muitas coisas, sabe muita coisa. Mas você sabe que para conquistar outro patamar de vida, você precisa se tornar uma versão sua que talvez você ainda não conheça. E é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te ajudar a conhecer essa nova versão. Mas não é uma versão que performa a qualquer custo, não. É uma versão que vive leveza, clareza e prosperidade. É uma versão que aprende a sustentar a riqueza. E riqueza, não estou falando de dinheiro, só de dinheiro. Estou falando de tudo que envolve riqueza na sua vida. Então, nessa imersão do dia 13, nós vamos passar basicamente 2 horas juntas. Para você entender sobre esses pilares, corpo, mente, alma e espírito, que sustentam a riqueza, com movimentos sistêmicos e movimentos terapêuticos. Tá? Eu vou fazer exercícios de neurociência aplicada e sistêmicos com você. Então, se você gostaria de aprofundar mais, se essa live aqui já fez sentido para você, se já te virou chaves, digita aqui, ó, riqueza, porque você vai receber o link de acesso para poder estar nessa noite comigo. Dia 13 de agosto, às 7h30 da noite, tá? A gente vai passar 2 horas juntas numa imersão. Uma imersão prática. E se você está nessa live aqui, você já vai receber o link do valor especial, que é R$37. Tá? Hoje, para fazer uma constelação comigo é R$500. Para participar de um processo terapêutico, você precisa passar por uma aplicação. Então, se você quer começar um movimento por você, um movimento prático, né? Passando uma noite aí que você vai vivenciar um processo profundo já, digita aqui riqueza e venha para a imersão sustentando a riqueza. Porque essa live aqui é só a pontinha do iceberg, já te traz muita consciência, né? Já te faz ver a vida com outros olhos, já te traz outras percepções. Mas na imersão a gente vai mais profundo. E é só R$37, tá? Só R$37. Então, minhas queridas, fica aqui o convite para vocês de estarem nessa noite comigo. E comece a ter movimento, de se olhar, de poder se perceber diferente, de sustentar essa nova versão que você quer ser, da mulher que se cobra menos, da mulher que é suficiente, da mulher que se sustenta por ser quem ela é, não porque ela precisa entregar performance para o mundo e para os outros. Entende? Eu espero que tenha feito sentido isso aqui para vocês e que vocês possam, que vocês continuem reverberando tudo que foi falado aqui, ó, internamente, tá? Para que vocês possam gerar movimentos a partir desse conhecimento. Ok? Continuamos aqui, seguimos juntas, tá? Essa live ela vai ficar salva no feed. Envia depois esse conteúdo aí para pelo menos 5 amigas, para mulheres que vocês sabem que precisam aprender a se cobrar menos. E eu espero vocês
na imersão do dia 13, que vai ser profunda, vai ser linda e vai ser com muitos movimentos, ok? Até lá, uma boa noite para vocês e até a próxima live.